Pessoal, primeiro aviso com disclaimer, né? O evento ele está sendo transmitido ao vivo no YouTube, no canal da Sucesso, e logo está sendo gravado no streaming do YouTube também. Vlad, por favor, faça as honras da casa. Tá, ok. Bom, oficialmente, boa tarde ou boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco, em nome da Sucesso, do GU, GRC e da Escuna, que é o nosso parceiro nessa ocasião. Agradeço aí a presença de todos. Tá? Não vou me deter muito, porque o show é do meu amigo aqui, que eu dispenso apresentações, não vou apresentar nada, tá? Exceto que é um bom amigo. E também aqui saudar aos colegas de GU, GRC, Aline, Carlos e demais que estejam. Tá? O Dastes também é colega do GU, GRC. Falando do GU, GRC rapidamente, o GU, GRC ele é um GU que surgiu em maio de 2009, a convite de um evento da IBM. Na realidade, ele tem uma história anterior, vindo daquele GU ITIL que nós tínhamos aqui, a ITSM, né? Mas depois aquele GU encerrou e virou o GU, tinha virado GU GTI, mas parecia marca de carro, e a gente acabou mudando para GRC. E é um GU que trata exatamente de temas ligados à governança, gestão de risco e conformidade em amplo espectro, né? Tanto tecnológico como o de negócios, enfim. E hoje nós vamos ter aí a grata participação do Dastes com um tema que dispensa também a apresentação, porque é de conhecimento de todos. É um tema da hora, né? Eu acho que vai durar por muitas horas, né? Porque as pesquisas, eu acho que o Dassi vai apresentar isso, mas eu estava olhando uma pesquisa para 2022, já existe um indicador que é certo, aumento da superfície de ataques. Agora, de que formas eles virão, ainda é uma incógnita, né? Então, Dastis, obrigado aí pelo apoio, tá? E, por favor, a apresentação é sua. Obrigado, Vlad, obrigado pela abertura. Queria agradecer aqui a Liliana, a Andréia, o pessoal da Sucesso, por terem concedido esse espaço, por terem organizado o evento, providenciado aqui a agenda, a sala, toda a estrutura. Bom, vamos então, direto aqui a apresentação, compartilhando a minha tela. Ok, tá aí? Ok. Sim. Bom, pessoal, é um prazer estar em mais esse evento. Tá? Vlad já apresentou, então somos aqui do GU GRC, né? O Grupo de Governança, Risco e Compliance. Eu estou hoje aqui, de certa forma, com dois chapéus. O chapéu de um dos membros do GU e, ao mesmo tempo, como escuna. Esse material que vai ser apresentado aqui é um material que é um webinar que a Escuna preparou e vem realizando aí no mercado algumas apresentações, e com muita satisfação apresentaremos aqui também dentro desse fórum da Sucesso. Rapidamente, para quem não conhece a Escuna, é uma empresa que está no mercado aí desde 1988, tá? Que cresceu muito, inicialmente nas primeiras décadas, principalmente aqui no mercado gaúcho, região sul. Hoje, a gente tem clientes espalhados no Brasil todo, algumas, inclusive, empresas aí globais, multinacionais. Temos uma operação importante em São Paulo, né? Muitas parcerias e também muitas premiações, inclusive, só nesse ano de 2021, foram 3 agraciamentos que nós recebemos, um de Cloud Security, pela Ingram Micro, um bem recente da McAfee, Gen Hero Américas, que nos encheu de orgulho, até porque é Américas, então é Norte, Central, Sul, por nível de expertise e especialização em tecnologias da McAfee, e uma que é a mais recente de todas, e essa é muito especial, e totalmente relevante aqui para o nosso fórum, que foi essa,
há coisa de uma semana e 2 dias atrás, que foi no evento, no seminário executivo da Sucesso, onde a empresa recebeu esse agradecimento de empresa de serviços em TI do ano, e a gente queria agradecer muito. Muitos de vocês que estão presentes aqui votaram, tá? Então, muito obrigado pela participação. Para nós, assim, nos enche de honra, de orgulho, foi muito, muito significativo para nós esse resultado, essa premiação. Eu me chamo Ricardo Dastes, tá? Tá Dastes aqui na sala, até porque normalmente as pessoas me chamam pelo sobrenome, mas fique à vontade, podem me chamar de Ricardo também, eu respondo. Sou responsável pela área de serviços profissionais da Escuna como um todo, onde nós temos desde integração, serviços consultivos agnósticos, até um SOC de terceira geração, que a gente chama de Cyber Defense Center. Tá? Então, essa é a introdução aqui. E o que nós vamos apresentar hoje, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? O material que ele vai ser apresentado, inclusive vocês vão perceber em alguns slides, aí aparece na sequência de classificação de material público, tá? Porque absolutamente nada do que nós falaremos hoje é material específico de um caso A ou de um caso B, da empresa X ou da empresa Y, até porque jamais nós poderíamos, né, compartilhar esse tipo de informação no fórum aberto. Por mais que, sim, né, parte do que a gente está falando aqui vem de uma experiência que acabamos aqui, o time da Escuna, acumulando em alguns episódios, né, episódios bastante críticos aí, que todos conheceram, ouviram falar do mercado esse ano. Tá? Então, isso nos deu uma certa quilometragem e acabou motivando aqui a empresa a tentar organizar um pouco as informações a respeito do assunto ransomware do mercado e, né, nos resolvemos chamar esse webinar de Anatomia do Ransomware por esse motivo. E daí, o que nós utilizamos, então, se nós não estamos utilizando informações internas de nenhuma empresa, né, por motivos óbvios de confidencialidade dos nossos clientes? Nós estamos utilizando aqui de informações que hoje estão disponíveis aí publicamente, no primeiro momento do CERT, tá? Um material que talvez vocês tenham visto e recebido, circulou razoavelmente em alguns grupos de discussão específicos de cyber, de segurança da informação, há um tempo recente, tá? Que mostra um pouco de uma visão de timeline, de como as coisas acontecem. Então, a gente vai apresentar isso para vocês. Uma versão um pouco customizada e Escuna, também da verdade, mas eu acho que é uma introdução importante para nós. E, a partir daí, materiais também do CISA e do ISAC. Tá? O CISA, ele lançou algumas orientações, publicações, em resposta a alguns eventos norte-americanos, especialmente aquele da Colonial Pipeline, onde vocês, se fizerem uma pesquisa, vão achar publicações que a CISA e a FBI conjuntamente, com uma série de recomendações aí para as grandes corporações. Então, são materiais que nós pegamos, estudamos, analisamos, digerimos e compilamos de uma forma aqui concisa, obviamente, para que caiba no tempo do nosso webinar. O que nós falaremos aqui, então, 3 partes, tá? A primeira é um preâmbulo, uma visão de tendências, que eu vou passar bem rapidamente, porque, né, ninguém precisa mais ficar criando o senso de urgência, a urgência já está posta, já está dada, todo mundo recebe todas as semanas, praticamente, algum episódio muito grande que tem acontecido. Então, já foi passado aquele tempo, né, em que precisávamos pedir a atenção dos executivos, pedir um espaço na agenda de diretoria. Né? Quem trabalha aqui com segurança da informação há bastante tempo sabe o quão complexo era isso no passado. Hoje é o contrário disso, né? Os executivos, eles cobram e pedem e querem informações a respeito. Então, essa urgência e prioridade ela está posta. Falaremos um pouco, então, desse life cycle, como eu mostrei para vocês, e o mais importante desse webinar são as recomendações. Então, o nosso objetivo aqui é sermos bastante pragmáticos, tá, em termos de recomendações, e dar uma passada de uma forma geral.
Falando de tendências, tá? O Vlad estava mencionando agora há pouco a respeito do que está previsto aí para 2022, né, que é o aumento da superfície de ataques, acho que foi essa a expressão que ele acabou de utilizar. Na verdade, se vocês olharem esses desenhos aqui de uma forma geral, esse aumento da superfície de ataque é algo que quem trabalha na área de cibersegurança, infra, IT security e áreas correlatas sabe que está acontecendo já há bastante tempo. E acho que todo mundo aqui também sabe que houve uma grande explosão, né, exponencial disso em março, abril do ano passado, ali no início da pandemia, onde do dia para a noite as pessoas tiveram que sair dos escritórios. Muitas empresas estavam preparadas, já vinham trabalhando, já tinham modelos de VPN, de VDI, de acesso remoto, etc., mas certamente não com a proporção no qual isso se deu e foi necessário. E mesmo aquelas que tinham já uma preparação para isso, muitas delas não liberavam acesso a todos os recursos, a todos os sistemas, então tinham coisas que eram disponibilizadas externamente, via portais, via VPNs, e outros sistemas que até então eram considerados internos, né, e ficavam restritos ali ao conceito da LAN, né? Falar LAN agora parece até cringe, né? Parece uma coisa super antiga, né? Em 2021. Isso virou de cabeça para baixo, né? Então, o que a gente sabe, né? Que esses ataques, aqui fazendo a leitura de alguns desses pontos, a redes domésticas, VPN, eles seguem nas previsões nos mais altos níveis, mesmo com esse potencial e tomara, né, retorno ao escritório, a possibilidade de trabalhar de forma híbrida, tal, que é o momento que a gente está vivendo agora, a gente sabe que não volta exatamente ao que era antes. Então, seguem, né, essas ameaças, essas fragilidades que foram aumentadas, elas não devem reduzir com a mesma relevância na qual elas acabaram aumentando nesses últimos meses. E daí, o que todos nós sabemos também é que o ransomware aparece ali no canto superior direito, as a service, né, em ascendência, se tornou de fato um negócio, né? A gente fala também há muitos anos que o cybercrime é um negócio, né? Sim, ele é um negócio, já passou há muitos anos, né, aquela visão romântica lá dos anos 90, em que o hacker, o que ele fazia era o defacement, inchava a página, né, fazia, às vezes, algum protesto, hackativismo, né, colocava alguma coisa, colocava lá palavrões, né, tangle down e tal, algumas coisas assim, e ponto final, era uma bala de imagem ali no website, né, uma hora depois já estava resolvido, alguém tirava um print, pegava mal e na semana seguinte já estava esquecido o negócio, seguia firme e forte e tudo ok, né? Isso já ficou para trás, a gente sabe que já há alguns anos existem muitas quadrilhas organizadas, mas ainda assim essas organizações eram muito voltadas a sistemas transacionais. Então, se vocês pegassem os grandes bancos, né, aqueles golpes, né, golpes voltados a transações eletrônicas, o phishing, o smishing pelo SMS, golpes de boletos falsos, sistemas de e-commerce, fraudes em cima disso, ou pessoas que conseguiam, de alguma forma, fraudar ERPs, desviar pagamentos para contas falsas, utilizando, né, às vezes, laranjas, essas coisas. Isso já vinha acontecendo, já não é de agora, nesse cenário do crime cibernético, mas o que mudou, e isso mudou radicalmente, né, foi esse cenário que a gente passou a viver do ano passado para cá, e muito fortemente em 2021, do ransomware, quase que literalmente, né? Literalmente seria uma palavra incorreta, mas dá vontade de usar, aprisionando ou sequestrando a empresa como um todo. Vocês vão lembrar que em 2017, o primeiro grande episódio global de ransomware que tivemos foi o WannaCry. Algumas empresas, sim, pararam, mas pararam porque muitos endpoints pararam, e não era voltada para a empresa A, para a empresa B. Né? O WannaCry era geral. Né? Quem tivesse
com o patch não atualizado na determinada lá versão do Windows, ou com o protocolo SNB na versão tal não atualizada, teria a máquina encriptada, mas ele é voltado para máquinas, para endpoints. Hoje mudou, e mudou radicalmente isso, né? Hoje é voltado para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, né? E, fechando aqui esse slide, né, o que mudou radicalmente também, junto com essa abertura da superfície de ataques, com as pessoas indo trabalhar de qualquer lugar, né, o remote first, work anywhere, etc., foi a abertura não apenas das VPNs e de portais e sistemas, mas principalmente a famosa siglinha aqui de 3 letrinhas, que, né, é tão poderosa, logo tão perigosa, que é o RDP, né, que é o Remote Desktop Protocol, que acabou sendo aberto de uma forma massiva, talvez um tanto apressada por algumas empresas, talvez atrapalhada, porque ela tinha que funcionar no dia seguinte, não tinha outra opção, e a partir daí, né, esses acessos, esses ataques acabaram se tornando muito mais facilitados. Tá? Aqui é um print apenas do Shodan, tá? Um print razoavelmente recente. O Shodan é um mecanismo de busca que permite que qualquer um aí pesquise por servidores, portas, serviços conectados à internet num determinado momento, utilizando filtros aí que a gente queira, tá? E o que é bastante assustador, esse reporte que mostra Brasil, né, mais de 81 mil portas de RDPs abertas há pouco tempo atrás. Então, realmente, esse nível de exposição ele está muito, muito elevado. Tá? Aproveitando aqui a virada para parte 2 do nosso webinar, quem quiser fazer perguntas, interagir, fica à vontade para interagir pelo chat. Tá? A gente deve ter algum tempo ao final para debater. E também, como o nosso grupo aqui não é tão extenso assim, tá? Quem quiser ao final abrir a câmera, fazer perguntas, também sinta-se à vontade para fazer isso. Tá? Um evento aqui entre amigos, informal, então fiquem à vontade. Falando do ciclo de vida, então, do ransomware, tá? Conforme eu havia prometido para vocês, e pegando como referência, ali em cima aparece o CERT da Nova Zelândia, acabou se tornando, né, referência. E aqui é uma versão desse diagrama que nós preparamos para o webinar. Tá? Primeiro, aqui do lado esquerdo, os 4 principais vetores de ingresso do ransomware nas organizações, ou as principais tentativas, né, as principais portas de ataque. Tá? O primeiro não poderia deixar de ser o nosso velho conhecido, né, arqui-inimigo, o phishing. Ele continua existindo de uma maneira muito intensa, seja nos canais de e-mail, seja SMS, seja, enfim, canais diversos. Nesse caso aqui, estamos falando principalmente daquele phishing que busca roubar credenciais. Tá? Qual o objetivo? Algum formulário do tipo recadastre-se, né? A sua licença do Microsoft 365 venceu, veja aqui um documento do G Suite, etc., que compartilharam com você, faça a sua inscrição. Né? Até porque aqueles velhos golpes de você ganhou uma viagem e tal, né? Cá entre nós, eles continuam existindo, mas eles não são mais tão, eles não chamam mais tanta atenção assim, as pessoas aprenderam, né, já um bocado ao longo desses anos, mas tem alguns outros que são muito bem feitos. Tá? Qual o objetivo, então? Tentar obter usuário e senha. Esse é o objetivo normalmente aqui, tentar obter credenciais. Ou, né, se não for via phishing, talvez obter essa credencial de uma forma mais simples e mais fácil, que é indo na Dark Web, ou indo no Pastebin e pegando de algum repositório que tenha hoje aí milhares, milhões, né, de credenciais, que normalmente é um endereço de e-mail, o hash de uma senha, eventualmente a senha em clear text, tem vários repositórios que têm senhas em clear text, para usar isso e fazer tentativas de acesso, porque pode ser que essa credencial tenha vazado daquele próprio serviço que está sendo atacado, ou pode ser que não, mas pode ser que aquele @gmail, aquele @hotmail, aquele @, enfim, né,
qualquer que seja, de algum lugar que vazou, que na maioria das vezes não tem nenhuma relação com a nossa empresa, com o nosso negócio, não temos culpa alguma disso, mas aconteceu porque foi um vazamento do Facebook, porque foi um vazamento, sei lá, desses gigantescos aí que acontecem com uma certa frequência, e pode ser que essa pessoa, que esse usuário, ele utilize a mesma senha, né? E a partir daí se torna muito facilitado, e essas credenciais elas acabam sendo buscadas por um simples e único objetivo, que é a validação, logo a autenticação. Então, é isso que, nesse primeiro momento, o atacante busca. Ele busca uma credencial válida, ele busca se autenticar em algum serviço. Um terceiro tipo de vetor inicial, também um velho conhecido nosso, é o exploit. Nesse caso, não estamos mais falando de um acesso autenticado, estamos falando de um acesso que vai tirar proveito de alguma vulnerabilidade do Windows, do Linux, de uma camada de virtualização, de algum middleware, alguma coisa que tenha no meio do caminho, né? E daí, somando essa parte aqui, número 3, com a parte de cima, visando os serviços expostos na internet, ou seja, a tentativa de acesso inicial ou vai pelo caminho de cima, com uma autenticação, um usuário e com uma senha que eu tive através de um phishing, ou um usuário e uma senha que eu tive através de um desses repositórios de dados vazados, ou através de um exploit para que eu tente posteriormente levar privilégio, para que eu tente um acesso não necessariamente autenticado, mas utilizando, sei lá, uma fragilidade do Windows, né, o Zero Logon, por exemplo, ou alguma outra. Tá? E uma quarta, tá? E essa quarta eu confesso que até me surpreendeu quando eu tomei conhecimento, porque eu não ouvia falar há muitos anos, tá? Que é e-mail com documentos maliciosos, com malware, né? Aqueles malwares com macro, Word, aquele tipo de coisa que parece até algo tão antigo, mas que acabou recebendo uma certa relevância e uma certa força novamente aí nos últimos meses com esses ataques de ransom. Tá? Esses 4 vetores de entrada aqui, eles dizem respeito ao que chamamos de acesso inicial. Então, esse é o primeiro momento. Né? O atacante, de novo, ele está tentando com uma credencial válida, então eu vou utilizar um usuário autenticado, um usuário que já existe na organização, ali na parte de cima, ou não, eu vou tentar explorar o exploit, né? Seria um hacking mais propriamente dito, de um serviço, não de uma conta, né? Ou, né, através de um envio aí de e-mails preparados para isso, né? Com algum tipo de código embutido em algum documento, que talvez nós tenhamos até relaxado um pouco a guarda de alguns anos para cá, né? Isso era algo muito comum, né? E eu acho que o mercado aí acabou voltando a dar uma atenção para isso. Bom, tendo ocorrido isso, qual o objetivo seguinte? O objetivo seguinte é obter o famoso command control, né? Comando e controle em cima de algum serviço da organização, ou seja, ou eu fui por um serviço exposto na internet, ou não necessariamente, essa parte de baixo, né, como o e-mail, pode cair já dentro de algum serviço que não necessariamente está exposto para a internet, mas em todos os casos tentando obter comando e controle, para entrar num processo aqui, que ele é de certa forma aqui um loop, tá? Que é um processo de escalar privilégio a partir daquele comando e controle naquele serviço, se utilizando de novas vulnerabilidades, se utilizando de movimentação lateral, de relação de confiança, se utilizando de facilidades através de redes que não estão segmentadas, através de portas que dentro de redes ou dentro de data centers acabam não sendo tão controladas assim, uma vez que supõe-se que está protegido porque não está exposto para a internet, não está voltado para o perímetro, né? Mas esse problema, inicialmente, o atacante ele já atravessou, né? Ele já está dentro da rede da empresa. E daí ele passa
a fazer o que chamamos de consolidação e preparação para o ataque. Tá? Esse momento aqui, 2, tá, de consolidação e preparação, em todos os casos, tá, e a Scuna atuou em alguns casos de resposta a incidentes de ransom, em alguns por muitas semanas, em outros de forma mais pontual. Em todos os casos, nós não vimos nenhum em que essa movimentação lateral, essa escalação de privilégio não tivesse acontecendo ao longo de algumas semanas antes de que o processo de criptografia, o processo que deflagra, né, a parada da empresa do ransom, não acontecesse. Tá? Então, na verdade, dificilmente essas coisas acontecem do dia para a noite. A gente vai lá, hoje e amanhã a gente está criptografado. Pode acontecer? Eventualmente pode ser que aconteça, tá? Mas o que a gente tem visto no mercado é diferente disso. A gente tem visto toda uma preparação ao longo de muitas semanas, às vezes, até que seja trigado, né, o momento inicial do processo, daí sim, de criptografia do ambiente. Tá? E daí, então, como eu disse, né, a parte final aqui, que é a criptografia dos dados. Muitas vezes essa criptografia, esse sequestro, né, esse ransom, né, ele vem atrelado também com uma ameaça de vazamento, então aqui é um prejuízo duplo, né? Além de eu sequestrar e estar pedindo um resgate para que eu lhe devolva, né, a chave para que você restaure o seu ambiente, eu também ameaço que talvez eu vá vazar, então, além de eu não devolver para você, eu vou vazar dados confidenciais para a internet, para a dark web, etc. Então, são 2 riscos simultaneamente. E também a gente tem visto aí tentativas de distribuição dos backups até para que a empresa fique totalmente encurralada, né, e não tenha muito para onde correr. Tá? Aqui a terceira parte, obviamente, é o impacto disso no alvo. O que vai aparecer agora na montagem desse slide, a gente vai agora para essa parte aqui de baixo, onde vocês veem, são 11 quadradinhos aqui de cores diferentes, tá? Que são controles recomendados, controles de segurança da informação para cada uma dessas etapas. Tá? Então, eu vou fazendo a leitura aqui junto com vocês. Então, por exemplo, voltando aqui para a parte da esquerda, tá? Credenciais vazadas. Para credenciais vazadas, existem hoje serviços de threat intelligence, né, de inteligência de ameaças, que podem ser contratados, que podem ser utilizados no mercado. A Scuna, por exemplo, trabalha numa parceria aqui forte com a Axur, tá? Que tem, pelo menos a última informação recente, uma base de 9 bilhões de credenciais vazadas que podem ser acompanhadas através de serviços integrados ao Cyber Defense Center, ao SOC, enfim. 9 bilhões são mais credenciais do que pessoas no planeta Terra, né? Até porque muitas delas se repetem, né? Eu mesmo, verificando usuários, senhas que eu já utilizei, né? Aparece o meu nome em alguns desses repositórios ali 4 vezes. Né? Então, façam a conta, essas coisas elas vão se multiplicando. Tá? Então, uma forma de tentar mitigar um pouco esse risco é fazer um acompanhamento disso, até para verificar os @domínio da minha empresa, que eventualmente tenham lá, ou até um passo além, né? Eu sou uma empresa de varejo, eu tenho e-commerce, eu tenho serviços financeiros voltados para a internet, eu poderia até, se quiser, verificar as credenciais em cima das contas desse meu ecossistema, dos meus clientes, enfim, fazer algum batimento voltado para isso. Mas minimamente voltado para as contas corporativas é algo que o mercado tem feito. Política de senhas, é o óbvio, né? Política de senhas fortes, trocas periódicas, etc. Cofre, tá? Cofre de senhas, especialmente falando de senhas agora administrativas, admin, root. A gente sabe que muitas vezes a gente implanta, né, essas tecnologias, soluções de segurança para todo mundo, exceto para onde mais importa, né, que são os usuários privilegiados, administradores da área de TI, da própria segurança da informação, pessoas admins e tudo mais. Então, essas estratégias de cofre de PAN, né, de gestão de privilégios administrativos privilegiados, é tão importante. Multifactor Authentication, tá? Ou autenticação de múltiplos fatores, autenticação em 2 etapas, aí o nome que vocês quiserem dar. O que eu tenho dito
é que isso até alguns anos atrás era um diferencial para as empresas que utilizavam, hoje se tornou, na pirâmide de Maslow ali, básico, também é água, não tem como não ter autenticação em 2 etapas para serviços de internet, seja para VPN, seja para um portal, e a gente sabe que é muito comum, às vezes as empresas têm para o Collaboration, tem no G Suite, tem no 365, mas algumas coisas legadas a portais não usufruem disso, os usuários se utilizam da mesma senha, né, N vezes, ou até, às vezes, o diretório que autentica é o mesmo por trás, e usuário e senha apenas hoje deixou de ser segurança minimamente necessária, principalmente para serviços expostos. Falando em serviços expostos, a gestão disso, né, lembrando que teve um movimento um tanto apressado, então, ano passado, as pessoas foram todas correndo, trabalhando nas suas casas, e as empresas abriram de uma forma que era urgente, do que poderia ser feito naquele momento. Então, ter certeza que o que segue aberto é o que tem que estar aberto, conhecer o ambiente, né? Ter um inventário disso, ter um mapa, saber efetivamente o que tem hoje exposto para a internet. De novo aqui, autenticação em múltiplos fatores, tá? Até porque se essa credencial ela já foi validada, né, num primeiro momento, através de um phishing, talvez ela não funcione em serviços críticos, porque outros serviços podem contar com esses processos de autenticação baseado em token, baseado em app, né, que faz autenticação, etc. Velho conhecido nosso, né, tão antigo e tão difícil até hoje de se gerenciar com o nível de exigência que a gente gostaria que ele tivesse, que é o patching, né? Esse cara é água também, não é de agora, isso não é novidade para ninguém, até porque boa parte dos ataques que a gente tem visto ainda como causa de movimentações ou como causa de algum dos pontos aqui frágeis desse processo é a falta de atualização, a falta de versões mais atualizadas em sistema operacional, seja ambiente Microsoft, seja ambiente Linux, seja ambiente virtualizado, banco, etc. Então, é crítico, continua sendo crítico, continuará sendo crítico. Tá? De novo, gestão de serviços expostos, né, pelos mesmos motivos anteriormente colocados. Aqui um threat intelligence diferente, tá? A Escuna também trabalha, nesse caso, uma inteligência de ameaças contextualizada, que é quais são das ameaças que hoje tem na internet, aquelas que são as mais relevantes para o meu negócio, o que eu utilizo de tecnologias principais aqui, o que eu posso descartar, o que eu tenho que levar em consideração, como é que eu priorizo aquilo que, né, do lado de fora está tendo de tendência, está tendo de ameaça, está tendo em termos de o que está acontecendo nesse mercado de cyber e como eu deveria estar sempre antenado a isso para que eu esteja priorizando aquilo que deve ser priorizado em termos de proteção, em termos de mitigação de risco. Indo aqui para a parte de baixo, tá? Coisas mais específicas, mas, como eu disse antes, talvez tenham ficado para trás em algum momento do tempo aí, desabilitar macros, né? Quem é que utiliza macro hoje, talvez, sei lá, uma área financeira, uma controladoria, então, ter bastante cuidado em tratar isso dentro da empresa como, de fato, exceção, e não como regra. Eu migrei para colaboração na nuvem, né? Eu tirei de dentro de casa, on-premises, então está tudo resolvido. Cuidado com isso, tá? E agora aparece pela primeira vez esse quadradinho com azul um pouco mais escuro, tá? Com esse nome de Application Allow Listing, tá? Que também é chamado de Application Control. Essa é uma estratégia bastante válida, ela não é tão amplamente utilizada, infelizmente até hoje, acho que ela deveria até, poderia ser mais amplamente utilizada. Ela funciona com um conceito contrário ao do antivírus, ao do anti-malware, ao do endpoint security. Ao invés de buscar
por assinatura ou procurar por anomalias, como faz o EDR, por exemplo, ela trabalha com um conceito de blindagem, de whitelist. Faz-se inicialmente uma verificação de qual é a imagem, quais são os executáveis, os binários, as DMLs, etc., que rodam naquele determinado equipamento, e a partir daí só roda aquilo, nada diferentemente disso. Então, por que esse quadradinho aparece aqui pela primeira vez? No momento em que esse e-mail já chegou, o documento malicioso, então entenda-se, né, que alguém já está abrindo esse documento, esse malware que estaria aqui no ponto à direita, ele não vai rodar porque ele não é conhecido, mesmo que o antivírus não detecte, tá? E essa estratégia, ela aparece em outros pontos depois, porque ela acaba se tornando importante, e ela é especialmente importante para quem tem ambientes mais estanque, ambiente industrial, né, OT, Operation Technology, que tem, às vezes, dificuldade de atualizar por conta de legados, por conta daquelas tecnologias que já vêm embarcadas por fabricantes, e se mexer, se atualizar, se rodar patch, às vezes até desomologa, né, perde a garantia. Varejo, que trabalha com frentes de caixa, máquinas de autoatendimento, né, bancos que trabalham com ATMs, hospitais. Então, também é particularmente importante e útil porque são normalmente imagens mais conhecidas, que não têm esse dinamismo tão grande quanto endpoints da administração, e que é tão difícil se tratar com estratégia de segurança buscando sempre uma atualização contínua. Tá? Esse quadradinho aparece, então, de novo, como eu falei, em vários lugares, porque acaba ajudando bastante. Indo agora mais para o centro, tá? E agora imaginando que, bom, as estratégias anteriores, elas não surtiram efeito. Ainda assim, o atacante conseguiu chegar dentro da minha rede, ele já obteve um primeiro comando e controle, ou seja, ele já está numa máquina, né? Seja num notebook, num desktop ou num servidor, e a partir daí ele vai tentar se movimentar, ele vai tentar preparar o ataque, tá? E daí aparece aqui o quadradinho cinza, né? O princípio do menor privilégio. Então, aqui, o que é? Muito cuidado na questão não mais de autenticação, né? A autenticação já ficou para trás, a autenticação já foi passada por cima, já era, né? As credenciais já foram validadas. Agora é uma questão da autorização, uma questão dos perfis de acesso, uma questão do nível de acesso a pastas, diretório, file system, e dentro mesmo até dos sistemas operacionais, né? Do file system do próprio sistema. Né? Coisas mais óbvias, né, como políticas de backup e restore, começam a se tornar importantes aqui, uma vez que o atacante ele já está dentro de casa. Tá? Segmentação de rede, né, esse é um outro velho conhecido nosso, tão difícil, né, tão sofrido de ser implementado. A Escuna trabalha aqui também com tecnologias, uma parceria muito forte com a Forescout, nesse sentido, tá, de solução de Network Access Control. A gente sabe o quanto era complicado no passado essas abordagens, porque elas eram mais rígidas, né? Aquelas listas de MAC address e tal, coisas que era muito difícil gerenciar. Hoje existem soluções muito mais amigáveis para esse tipo de coisa. Tá? Assim como volta a aparecer aqui o multifactor, tá? Qual é a esperança, que é a expectativa? Bom, o atacante conseguiu comando e controle em algum lugar, mas que ele tenha dificuldade de se movimentar. Talvez eu tenha outros sistemas críticos no qual ele vai tentar só com aquele usuário e senha que ele conseguiu, ele não consiga porque peça um fator adicional de autenticação. Então, segue valendo essa estratégia para serviços críticos internos. E fechando aqui, tá, pessoal, esse slide, aparece novamente o Application Allow Listing, o Application Control. Então, ele já se movimentou, já escalou privilégio, ele já fez tudo que era para fazer. Ele disparou ali 11 horas da noite, de uma sexta-feira, o início do processo de criptografia. Bom, a última esperança é que esse executável, né, esse binário que criptografa dados, ele não consiga rodar, ou pelo menos que ele não consiga rodar nos sistemas críticos, porque eles estão protegidos por essa estratégia em que nada que não é conhecido por mim pode ser executado. Então, né, começam aqui à direita as últimas esperanças, tá? Assim como a política de backup restore, obviamente, né? E, para fechar, como um todo,
Aqui aparece esse azul mais clarinho, tá? Que propositalmente aqui juntamos, tá? Log, alerta, CIEM, SOC, resposta assistentes. Claro que nós sabemos que são coisas diferentes, tá? Mas qual é a mensagem aqui? A mensagem é que falamos de uma série de coisas preventivas até aqui, mas tem algo que não é exatamente preventivo, é detectivo e reativo. Então, quanto antes essas anomalias, essas tentativas de obtenção de credenciais, de exploit, de e-mail, de comando e controle, forem percebidas pela operação de segurança, pelo SOC da empresa de vocês, pelo SOC terceiro ou próprio, mais rápido será o processo de resposta e com mais chance, talvez, a gente consiga interromper o que está acontecendo. E como eu falei para vocês, na maioria das vezes, esse processo central aqui de consolidação e preparação acontece ao longo de muitos dias, talvez de algumas semanas. Tá? Então, detectar essas anomalias de uma forma prévia, enquanto elas ainda estão acontecendo, enquanto ainda não se transformaram no ataque final, é o game changer de toda essa grande equação. Tá? É o que separa o conseguir pegar tempo do vou amargar aqui uma semana, noites a fio, em cima de um processo de restauração do ambiente, de parada da empresa e talvez até perda de dados. Ok até aqui, pessoal? Bom, vamos lá, então, recomendações de prevenção. Eu me detive naquele slide ali porque ele realmente tem uma carga grande de informação. Agora eu vou passar numa pegada mais rápida, tá? O que nós fizemos, então? Em cima do CISA e daqueles materiais de referências que eu apresentei, nós agrupamos 36 recomendações. Na verdade, eram mais de 36. Era algo mais de 50. Nós temos agrupamentos em 7 grandes domínios, tá? E eu vou passar aqui para vocês cada um desses 7 grandes domínios com esses 7 grupos de macro recomendações. Vamos lá, então. As primeiras delas, que nós nos atrevemos a chamar aqui de segurança higiênica, tá? É muito do que falei aqui para vocês antes. Tá? Estamos falando de contas com privilégios administrativos. Tá? Vocês sabem que existem muitas empresas que implementam vários projetos de segurança, vários controles. Na hora que alguém vai olhar lá dentro do AD ou do diretório principal, tem 50, 100, 200 pessoas com privilégios administrativos. Tem que estar sendo sempre revisado, é tipo unha, né? Tem que estar sempre cortando ali um pouquinho, porque vai crescendo meio que sozinho, a gente sabe disso. Tá? Princípio do menor privilégio, já foi falado. Revisão de políticas e tarefas agendadas, tá? Isso vimos acontecendo no mercado, dentro ali do Task Manager, do AD, a ponto de ter executável do ransom sendo agendado para executar no determinado horário e a empresa, poxa, isso é uma anomalia gritante, assim como uma mudança numa GPO, né? Não teve uma GMUD, ninguém pediu para mudar uma policy, não é possível, né? Então, esse é o tipo de coisa que tem que trigar algum alerta, um evento muito relevante que precisa ser percebido. Outras coisas aqui, política de senhas, é mais do que sabido, né? De muitos anos. O que às vezes é sabido e não é seguido é contas com privilégios administrativos. A gente sabe que algumas empresas têm dificuldade em fazer isso por conta de legados, por senha hard-coded, ou porque não pode mexer, e daí a estratégia para isso é PAN, né? É gestão de privilégios, existem saídas, tá? Então, a gente vê muitas empresas que implantam a política com troca a cada 30, 60, não sei quantos dias, senha de no mínimo X caracteres maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, e aquela senha lá dos admins, né? Dos roots, que está lá, que não é mudada desde 2007, né? É a mesma, né? Já entraram e saíram, né? 3.000 pessoas na empresa nesse período e a senha continua sendo a mesma. Multifactor Authentication, tá? Já foi mencionado, também vale a mesma regra, né? Vale para a TI também, vale para o cara de segurança também, não é vale só para os outros. Né? Tem que dar o exemplo, tem que utilizar, porque é o elo mais importante, é exatamente aquele ponto mais crítico, né? Que se for usado como porta de entrada, o estrago vai ser muito maior. Algumas coisas específicas, tá? PowerShell é um cara muito perigoso, então tomem cuidado
quem tem acesso a isso, né? Grandes poderes, né? Grandes responsabilidades, dizia o tio do Homem-Aranha. Hardening, tá? Vale também, baseline segurança, inclusive DCs, assim como atualização de software de uma forma geral, rigorosa, e aqui não é só SO, tá? Aqui vale também aplicações, bancos, firmware, tem um carinha aqui, VMs, né? Lembrem que o RansomX, lá, o Defray 777, né, ele visa, né, e teve casos aí relevantes no mercado, vulnerabilidades do ESXi, tá? Que é o Linux ali que faz a gestão das máquinas virtuais, né? Dos ponto VMDK, eu acho. Então, muito cuidado com isso também, né? O pessoal ficar, às vezes, achando, não, vou cuidar aqui do SO básico, né, dos Windows e tal, e algumas coisas, às vezes, ficam meio de lado e atenção redobrada para isso. Segundo grande grupo, tá? Endpoint. Aqui, já falamos aqui do segundo item, tá? Endpoint Security, scans regulares de vulnerabilidade, primeiro item, tem que continuar acontecendo, mas não adianta aqueles scans que simplesmente fazem um scan meio varejão, assim, né? Levanta tudo que é vulnerabilidade, entrega aquela lista, aquele Excel gigante com 32 mil linhas, onde 28 mil são muito altas, não sei quantas mil são altas, gera uma paralisia, a empresa simplesmente fica meio, o que eu faço com isso? Precisa ter uma abordagem de risco, precisa ter um endereçamento que utilize um princípio de priorização, um princípio de Pareto, quais são as 50, 100 vulnerabilidades principais que, se eu resolver, eu mitigo uma parte relevante do meu risco. Tá? Nesse sentido, a Escuna tem uma parceria bastante importante com a Tenable, tá? Que vocês devem conhecer aí, tem o Tenable I/O, tem uma tecnologia específica para o ambiente de OT e algumas visões bem interessantes voltadas exatamente para a gestão e para a priorização. Além disso, né, detecção e resposta avançada, EDR, que deu bastante força, de alguns poucos anos para cá. Eu não vou ficar aqui, né, falando, já falei algumas vezes, Application Allow Listing, ou Application Control, tá? Nesse caso, inclusive temos aqui alguns cases de implementação McAfee, que é exatamente essa abordagem, tá? Em ATMs, em frentes de caixa, em tecnologias diversas, aí, de segmentos, onde exatamente é difícil ter esse tipo de atualização periódica, até porque as imagens elas são mais estanque, tá? E uma abordagem bastante eficiente do ponto de vista de segurança. Ela cria ela enrijece, né, no caso ali o controle, mas nesse caso, né, são exatamente máquinas que permitem o não dinamismo. Até o não dinamismo ele é esperado nesse tipo de ambiente. Terceiro grande grupo, no lado mais de filtragem, tá? Aqui o primeiro e também óbvio e conhecido desde os anos 90, né? Anti-spam, filtro. Então, tem que estar muito bem calibrado. Quanto menos phishing chegar, é importante, obviamente, mas a gente sabe que sempre alguns vão acabar chegando. Política de demarque, né? Aquela questão ali de configurar o domínio dentro do sistema de mensageria, e-mail, DNS atrelado, reputação. Às vezes, as empresas acabam abrindo um pouco a retaguarda, porque tem reclamação que não está chegando e-mail da empresa tal, mas, na verdade, o problema é da empresa tal, né? Não é da empresa de vocês. Tá? Quem tem que resolver é a outra parte. Às vezes, a gente abre a retaguarda para isso, para, né, atender os chamados lá, e gente que está buzinando ali há um tempo, achando que o problema é nosso, que o e-mail não está sendo recebido. Na verdade, o que está sendo feito é o mínimo em termos de segurança de nossa parte. Web Gateway, tá? Também aqui, vulgo proxy, né? Conhecido há dezenas de anos, que ganhou um âmbito bastante importante do ano passado para cá, com estratégia de Web Gateway em nuvem, cobrindo usuários que também estão fora do escritório, até porque estão nas suas casas, né? Lembrando, está em casa, acessando direto o workload que está em nuvem, então nem passa mais pelo perímetro da empresa, às vezes não tem filtragem alguma, né? Aquele perímetro que tinha em volta, o segmento, o perímetro,
acabou virando a própria pessoa, né? Você já deve ter ouvido essa frase algumas vezes, né? O Zero Trust. Então, como é que eu faço, já que a pessoa não está dentro do perímetro, ou talvez nem passe pela minha VPN para várias coisas que eu tenho direto na nuvem, e eu não quero trazer essa carga para dentro da minha VPN, né? Que eu jogue essa carga, então, também para a nuvem, né? E não para o meu link, para a minha corporação. Macros de Office, pelos motivos também que já foram aqui falados. Quarto grande grupo, tá? Esse aqui numa linha mais de networking. Tá? O primeiro deles, tá? A sigla aqui abordada como o grande bônus e ônus dessa equação, né? Tão poderoso também e que acaba sendo tão atrativo do ponto de vista de ataque, né? O Remote Desktop Protocol, o RDP, então muito, muito cuidado, assim, sejam muito cautelosos, não dá para ser permissivo, aqui tem que ser o princípio da segurança do estritamente necessário. Tá? SMB também é algo que ficou muito conhecido, como eu mencionei antes, na época do WannaCry, continua sendo algo relevante, então cuidado com versões atualizadas. IPS, IDS ou IDPS, como está escrito aqui, né? Hoje está muito disponível no mercado inteligências, IOCs, enfim, use de uma forma inteligente para detectar atividades de comando e controle, anomalias, antes, né, que seja tarde demais. Eu mencionei o caso lá, poxa, estão usando tarefas agendadas do Windows, estão colocando em algum script coisas estranhas, mexeram nas minhas GPOs. Isso são coisas que facilmente, né, podem ser detectadas pelo CIEM, por outras tecnologias aqui agregadas, então, que sejam detectadas. E anomalias muito, muito anômalas, tá? Aqui tem o caso do Google Strike, que é um software de threat emulation, né? Muito utilizado por pessoal de pentest, red team e tal. Se vocês tiverem contratado alguém para fazer isso, ou tiver um time interno utilizando isso, ok, beleza, né? Vocês sabem que são essas pessoas. Agora, se não tiverem, certamente é algo que não deveria estar acontecendo na rede de vocês, assim como conexões do Tor, né? Assim, não espera-se, né, que elas estejam acontecendo de uma forma legítima, talvez por algum grupo muito, muito seleto, pessoal de segurança, uma rede segregada, alguma coisa assim. E os velhos conhecidos novamente, tá? Endereços IPs maliciosos, segmentação de rede robusta, né? Falamos a respeito disso, mencionei aqui cases que temos com a Forescout, especialmente no mundo de IT e no mundo de OT, né? Para aquelas empresas que têm o Operation Technology sob responsabilidade da TI, ou às vezes não sob responsabilidade da TI, o que causa até uma dificuldade maior em fazer essa gestão dos dois universos, né? Hoje tudo está digitalizado, indústria 4.0, etc. Então, é um cuidado muito grande aqui. Antepenúltimo grupo, tá? Na linha de backup restore, aqui tem várias coisas que vocês já sabem de carteirinha, tá? Talvez as recomendações mais diferentes aqui seja a questão da separação dos backups e seja o que está entre aspas aqui no quarto bullet, que é o Gold Images de sistemas críticos, tá? É muito comum as empresas fazerem aquele backup que o robô pega e faz, né, byte a byte, faz o backup de tudo e joga tudo como a mesma coisa. Só que daí, se precisar restaurar, eu vou ter o mesmo trabalho para restaurar tudo, porque está tudo junto, ou se eu perder, no mesmo lugar. Então, vale a pena pensar em ter as imagens de ouro para aquelas coisas mais críticas. Tá? Então, ter algo mais pronto para utilização, que eu não precise ficar recuperando o backup inteiro, ou catando milho, né, dentro daqueles tera de informações que provavelmente vocês tenham aí em backup. E uma outra coisa aqui de destaque também que nós percebemos, algumas empresas passaram por esse aperto, no caso do ransomware, no processo de resposta ao incidente, normalmente tem uma equipe que está lá tentando ainda recuperar informações criptografadas, tentando ver se é possível reverter, aquela dúvida, a empresa se reunindo, vamos pagar o resgate, não vamos pagar o resgate, algo que bom, não temos visto acontecer no Brasil, né? Mas a gente viu nos Estados Unidos alguns casos onde o resgate, né, foi pago e a quantia não foi baixa, mas o Brasil ainda bem, né, de uma forma sã, né, não está
não está indo nessa linha, mas ainda assim você não pode sair sobrescrevendo, né, pegando os restores e jogando por cima daquele espaço que foi criptografado no mesmo dia, ou porque ainda terão tentativas, ou porque talvez consiga-se, né, recuperar algumas coisas, ou minimamente porque em algum momento vai ter um forense, vai ter alguém do seguro cyber que vai querer olhar, enfim, né, polícia, né, e essa parte, mesmo que aprisionada pelo ransomware, ela precisa ainda ser resguardada, né, ela não pode ser imediatamente destruída. E daí o que vinha acontecendo é que as empresas não tinham espaço para estratégia de recuperação do time 2, aquele time que já começa ali em paralelo, né, tentando restaurar do zero, enquanto o primeiro time ainda está atuando numa tentativa de tentar reverter a situação. E daí ficava meio numa situação, né, entre a cruz e a espada. Tá? O que mais? Numa camada mais geral de gestão, e aqui de gestão apenas pensamos duas coisas, tá? De gestão poderia ter uma lista aqui de dezenas de coisas, até porque se pegarem a ISO 27K, se pegarem o CIS, se pegarem o NIST, teria dezenas de coisas. Mas só duas coisas falando de ransomware, tá? Até porque o ransomware ele está muito ligado à camada de operação, de infraestrutura, né? A primeira e óbvia para todos vocês, educação, conscientização continua valendo, especialmente phishing, questão de credenciais, utilização de senhas, né? Então, toda essa dinâmica ali dos primeiros 2 vetores de ataque, né, onde o atacante tenta acessar de forma autenticada, então continua sendo muito válido, não pode relaxar com relação a isso. E tem um segundo ponto aqui, esse se tornou mais visível recentemente. Às vezes a gente toma cuidado com todos os domínio da nossa empresa e não percebe que em volta tem todo um ecossistema de empresas parceiras, às vezes operações de data center que estão terceirizadas, que possuem privilégios administrativos, responsabilidades importantes, ou porque são desenvolvedores, ou porque cuidam realmente do data center, de servidores, de SOs, etc. Tá? Então, essas políticas, esse processo de gestão de compliance, de conformidade, aqui também a gente tem uma parceria com uma empresa chamada B-Compliance, também ganhou uma força bastante interessante, até porque alguns dos episódios de ransom que aconteceram aí nos últimos meses se deram através de portas de entrada de empresas parceiras. Né? Então, tomar bastante cuidado com relação a isso também. E, finalmente, pessoal, para fechar aqui, desculpa, estamos um pouquinho estourados no horário, tá? A questão de resposta a incidente, né? A primeira coisa é a questão do log. Até teve um amigo meu que, no final de semana, ele fez uma musiquinha aí, fazendo uma me fugiu a palavra agora, uma musiquinha em cima dos Beatles, né? Que foi log, 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 né? All you need is log. Log é um problema a vida inteira, né? A primeira coisa que faz quando está estourando espaço em disco no cérebro, alguém vai lá, né? Para deletar ou barretecer alguma coisa, para apagar logs do Windows e tudo mais, e daí na hora que a gente mais precisa, eles não estão disponíveis. Então, como fazer para ter um processo inteligente de armazenamento? Como definir uma base para analisar anomalias, principalmente através ou de CIEM, ou com técnicas, né, internas que possam estar sinalizando que algo está fora do normal. Afinal de contas, como eu disse, normalmente essas coisas não acontecem do dia para a noite, então são vários sinais, né? Normalmente a empresa tem várias oportunidades para perceber, tá? Então, onde perceber, como perceber, o que trigar, tá? Uma monitoração 24/7, e daí, mais importante do que detectar, ou tão importante quanto, é a ação tempestiva e responder, né? Senão não adianta, né? Vai ser simplesmente mais um incidente que está sendo reportado entre dezenas do dia, centenas ou milhares do mês, tá? Então, precisa ter um processo, além da prevenção, o da monitoração e da resposta. Para que isso possa acontecer de uma forma mais efetiva ou viável, considerem a possibilidade de automatização dos playbooks ou de orquestração da resposta a incidentes. Aqui também
algumas tecnologias importantes de SOAR ou de SOAR, se vocês preferirem. Tá? A Escuna trabalha com a Simplify, que é o vendor agnóstico número 1 no mundo, exatamente para permitir que aqueles playbooks que podem ser automatizados na hora de eu responder e de eu fazer um bloqueio de uma conta, na hora de eu responder e eu fechar uma porta de acesso a um determinado serviço, para que isso não tenha que passar por um fluxo de tickets que às vezes levam horas ou dias nas mãos de analistas. Não importa se o crachá do analista é da Escuna, se é da empresa de vocês, se é da outra empresa terceira, o que importa é que talvez o tempo não seja hábil o suficiente. E, finalizando, né, um plano de respostas testado, né, com testes de mesa, enfim, tudo aquilo que a gente ouve falar e que é tão difícil priorizar e dar foco nisso. Um disclaimer final, tá? Obviamente, essas recomendações, elas não são exaustivas, devem ter inúmeras coisas que vocês aqui estão pensando, estão lembrando, que não foram necessariamente mencionadas. É um apanhado, é um compêndio que nós fizemos de 36 macro itens, mas a lista, obviamente, se quisermos, pode ser muito maior, pode ser, além disso, detalhada. É isso. Muito obrigado. Desculpa pelo estouro aqui dos 8 minutinhos. Quem tiver tempo ainda e quiser ficar e fazer algumas perguntas pelo chat ou abrindo o microfone ou abrindo a câmera, por favor, fique à vontade. Tastes, excelente apresentação aí, né? Acho que você mostrou uma trilha mínima necessária aí para qualquer empresa hoje que precise, né? Não só evitar problemas e incidentes, mas também andar em conformidade com a legislação vigente, né? E você sabe como sempre foi difícil vender segurança de um tempo passado, né? Até não muito recente, né? E agora a gente tem aí uma questão legal, né? Eu diria multissetorial até, que começa a abrir os olhos das empresas para isso. E não só isso, como a própria escala, né? Escalada da atividade cibernética danosa, né? Que cada vez aumenta mais e as empresas precisam estar preparadas aí para um mínimo de conformidade e governança de cyber risk, né? Ou cyber security, né? Acho que você apresentou aí fatos e fatores de extrema importância que as pessoas, as empresas, eu diria assim, as pessoas, né? E muitos pontos que você apresentou ali são bastante delicados, né? Hoje a gente sabe que segurança não se faz mais apenas com tecnologia, processo e norma, mas o viés humano é cada vez mais forte, né? Porque eu posso trazer um ataque de back dentro do meu pendrive e aí eu tô dentro da empresa, né? Tô fora do alcance do firewall. Então, hoje, questões de multissegmentação, ZT, ZTI, SOAR, né? Essas tecnologias, essas filosofias, vamos chamar assim, né? São cada vez mais importantes para as empresas e entender isso. Tá? E um outro fator muito importante, que eu chamo carinhosamente de dicionário, tá? É ter um nível de interlocução entre o nível estratégico, o board decisor da empresa e a área de cyber risk, né? Felizmente, os fatos que a gente viu aí na mídia, não vou citar para questões nenhuma, né? Nomes, mas isso começou a abrir a cabeça do board das empresas que passaram a se preocupar mais com essas questões que são terríveis, né? Perda de valor, perda de negócio, multa, enfim. Então, parabéns aí, Dácio, você e a Escuna aí por ter abrilhantado o evento do nosso querido GU-GRC. Está aberto a perguntas a quem quiser fazer. Né? Eu primeiro agradecer aqui Paulo, Leonardo, Luciano, Aline, tiveram aí que sair até por conta do horário. Obrigado a todos. Não estão aqui presentes, mas ficará gravado no YouTube. Valeu, pessoal.
Alguém tem alguma questão, quer colocar no chat? Querem abrir direto aqui e falar, por favor. Fique à vontade. Se ninguém for fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer, hein? Vai lá, Vlad. Honrado, obrigado também. Legal, Lácio. Você comentou ali sobre segmentação de rede, apartar redes de operacionais, operativas aí, né? O IoT, o IIoT, né? Que hoje apresenta grande nível de vulnerabilidade, não só pelos dispositivos de IoT que saem internacionalmente com um escopo de muita vulnerabilidade, tanto é que o governo norte-americano criou uma normativa que vai buscar regular e até punir empresas fabricantes desse tipo de dispositivos, né? E também a própria legado de que muitos processos industriais são utilizados ainda com plataformas que já não tem nem mais gestão de vulnerabilidade para elas, porque já não tem mais nem previsão de patch, né? Então, o advento aí de microsegmentação, né, e a própria segmentação em si dessas redes tem se tornado cada vez mais necessário. Como é que tu vê isso, partindo da premissa que os ataques hoje, como você comentou lá no início da sua apresentação, não passam a ser mais só de TI, né? Mas passam a ser da TI, da TA, e existem portas abertas de comunicação entre esses dois lados que acabam facilitando a vida do adversário, né? Como é que você vê isso hoje no mercado, se as empresas estão observando esse tipo de negócio? Porque a internet das coisas agora, com o advento do 5G e a necessidade das plantas fabris, né, buscarem um processo de inovação e tratando tanto dado para isso, né, e se apresentam ainda bastante vulneráveis, né? Gustavo abriu a câmera para responder ou... Tudo bom? Eu brinco, Vlad, que eu e o Dacius, quando a gente vai fazer alguma apresentação para um novo cliente, a gente adora confundir os clientes, assim, porque eu me apresento muitas vezes como diretor de comercial e o Dacius como diretor de serviços, né? E aí, quando a gente vai falar sobre arquitetura de tecnologia, a gente inverte papéis. Daí eu vou falar um pouquinho de tecnologia e ele quer falar de preço. O Gustavo, mas como é só diretor para deixar todo comercial, mundo ele é um confuso. excelente... O Gustavo, como um diretor comercial, ele é um excelente arquiteto de segurança. Então, assim, o que eu comento assim, a gente já acompanha há bastante tempo esse mercado, tá? E tu falou há pouco ali sobre plataformas legadas, né? A gente tem indústrias aí como a área de utilities, onde os ativos, né, da operação são equipamentos com vida útil de 50, 60 anos, né? E a gente tem plantas de fábrica, a gente atende uma grande distribuidora de medicamentos aqui que tem uma esteira gigantesca de automação de distribuição de medicamentos ligado com sistemas de e-commerce, né, de compra online dos medicamentos, que são equipamentos que vão durar 20, 25 anos ali, e muitas vezes esses ativos que estão ali ligados têm como tu comentou ali, um equipamento que é um XP controlando o sistema Windows operacional NT, né? Que a gente traz esse risco. Então, assim, normalmente a gente acaba optando por uma estratégia de múltiplas linhas de defesa, tá? Então, desde a primeira linha, que é visibilidade, a gente identificar quais são os ativos, os riscos que eles têm, né? O Dácio falou antes ali de gestão de vulnerabilidade, né? A gente ter uma plataforma de gestão de vulnerabilidade e um processo todo estabelecido de conhecimento desses ativos, das vulnerabilidades que a gente já tem, já é um ótimo começo, né? A gente entendeu os riscos que nós temos, a gente já começa bem, tá? Depois,
a gente começar nesse trabalho que tu comentou, de segmentação, de orquestração, né? O visibilidade, compliance e controle, né? Eu entender os ativos, o que eu posso ou não posso ligar naquela rede, né? Quais segmentos que eu permito, quais protocolos. Então, esse tipo de controle já é um segundo controle que eu já começo a implementar na camada de rede, né? A gente tem lá a tecnologia da Forescount, que é um vendor de NAC, né, bastante conhecido, como a Cisco também tem, mas a Forescount é bem forte nesse segmento de OT. Tá? E, por último, quando a gente vai lá no ativo, eu quero fazer uma segurança mais personalizada no ativo, tá, específico, e eu vou te dar um outro exemplo que a gente tem. Nós fizemos já trabalhos na área de saúde, em hospitais, onde não tem como a área de segurança chegar por uma divisão de um hospital lá que tem um equipamento específico, que existe um médico que é uma das estrelas daquele hospital, que gera uma receita enorme, e ele trabalha com aquele equipamento para gerar os exames dele e dizer assim, então, doutor, veja bem, nós vamos ter que parar com o seu equipamento aqui, porque tem uma máquina aqui que eu não consigo atualizar patch mais nela, e aí não vai dar mais para o senhor usar na rede aqui. O cara vai te mandar longe, vai te jogar pela janela do hospital. Tá? Gustavo, eu acho que esse é o grande desafio hoje desse, eu vou chamar de TA, tá? Vou chamar rede de aplicações, tá? TI, TA. A TA analógica pode ser também, porque esses equipamentos, às vezes, parte dele é analógica, gera um digital que vai largar para outro equipamento digital para dentro da rede. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, porque você convencer o cara a trocar um tomógrafo de última, talvez não de última geração, mas um tomógrafo que é caríssimo, né? da Siemens, outro fabricante, né? Como você comentou, que o doutor domina e ele sabe trabalhar bem aquilo, né? Trocar uma fresa, uma máquina industrial, porque o cara está com um Windows, o cara vai dizer, então troca o Windows, troca a tua parte de proteção, que talvez saia mais tranquilo do que eu trocar isso. E muitas vezes acaba... E você sabe que tem brechas hoje, que a própria lei vai pegar, por quê? Porque essas máquinas, principalmente da área de saúde que você comentou, trata com dado sensível. Sim. Trata com dados sensíveis. Estão fazendo exames que são dados pessoais ali. Pessoais e sensíveis, né? Então, e aí esse tipo uma das abordagens que o Dácio mostrou ali foi a abordagem de whitelist, né? O que a gente chama de lista branca, né? Ou blindagem dinâmica de dispositivo. Então, eu consegui ter algo que me gere o mínimo de footprint possível naquele ativo, que normalmente, eu vou dizer assim, ó, tem um ativo que é esse do médico. Eu vou dar um outro exemplo, tá? De ativo onde a gente usa esse tipo de coisa. Equipamentos de escada, de infraestrutura crítica. Tá? Eles demandam um I/O gigantesco, né, nesses equipamentos, um ritmo de processamento onde um antivírus trabalhando nessa máquina, uma solução tradicional de endpoint protection, provavelmente consumiria processamento dessa máquina, degradaria a performance dela e inviabilizaria o serviço específico daquele equipamento. E quando tu faz uma blindagem dessas digitais com whitelist de aplicação, eu faço Application Control e File Integrity Monitor, né, o FIM, né, que também é conhecido, né, Change Control. Então, eu faço essa camada protegendo esse ativo e digo, tudo isso aqui que eu conheço nessa imagem de dispositivo, que, afinal de contas, ele é antigo, eu não consigo nem atualizar ele, eu conheço bem e está mapeado. Isso aqui eu permito executar. Qualquer processo que suba em memória estranho a isso, esquece, não vai subir, eu não vou deixar. Não significa que eu vou subir para analisar se ele é malicioso ou não. Não, eu não vou deixar subir. Então, eu gero um overhead mínimo no ativo, eu blindo ele. Então, assim, existem inúmeras estratégias diferentes, dependendo do contexto do cenário, né, onde a gente está, para fazer a proteção desses ativos. Tá? Como a gente vai para... né, desde um dispositivo desses, legado, antigo, até a gente ir para aplicações em nuvem de última geração, com APIs, tudo existe hoje
solução para proteger. Sim. O importante é a gente ter uma estratégia bem estabelecida para o todo e saber usar o remédio certo para cada dor, né? Aí, a partir daí, eu brinco muito quando eu converso com os clientes a respeito. Todo mundo tem telhado de vidro, né? Todo mundo está exposto. O Dash também fala uma outra que ele diz assim, volta a mim, ele diz assim, a gente está sujeito a ser atropelado. Estamos. Agora, se a gente andar de olhos vendados no meio da marginal da hora do rush, a chance de eu ser atropelado é bem maior, né? Maior chance do azar. Então, assim, quanto mais a gente toma esse tipo de medidas de proteção, eu tô protegido? De maneira alguma, sempre existe o risco. Agora, os meus riscos são muito menores do que o meu vizinho, que não fez essas ações, né? Provavelmente, a chance dele ser afetado vai ser bem maior do que a minha. O Allow Listing que você comentou, poderia chamar ele como uma espécie de filtro de qualquer tipo de arquivo, por exemplo, isso você executa, o equipamento executa, isso o equipamento não vai executar, não vai nem tentar subir. Posso fazer esse tipo de analogia? A gente fez, por exemplo, Vlad, um projeto bem legal num cliente que a gente chamou de um projeto de blindagem digital de ATMs. Tá? Por quê? Porque uma coisa é o assaltante que chega num ATM e coloca uma banana de dinamite e explode o ATM, né? Esse é um tipo de assaltante, né? Outra é o assaltante que faz um furo na lateral de um ATM, desconecta um dispositivo USB, como uma câmera, alguma coisa que tem, conecta um dispositivo e, refinadamente, ele vai lá e faz a máquina cuspir dinheiro, né? Então, assim, eu consigo blindar um ATM de uma explosão, de uma dinamite. Esse eu não consigo, não tem jeito, tá? Mas o estrago que ele vai fazer, ele provavelmente não vai nem conseguir tirar muito dinheiro, vai estar tudo queimado, né? Agora, ou manchado, né? Agora, esse tipo de ataque, hoje em dia, de conectar dispositivos e fazer a máquina cuspir dinheiro, são ataques orquestrados. Muitas vezes existe toda uma equipe preparada para aquilo, gente que vai lá, prepara. Tem gente que, para vocês terem uma ideia, esse tipo de ataque, muitas vezes, o assaltante não confia no assaltante, né? Não tem como um confiar no outro. Então, ele consegue ter a sofisticação de conectar na ATM, de descobrir quanto tem de dinheiro na ATM e saber quanto a ATM cuspiu, porque o mula que está lá, ele sabe, cuspiu 50 mil reais. Quando tu vier para cá, tu vai receber tua parte, mas tem que estar com 50 mil reais nesse saco, senão tu me roubou, né? E aí tu já era. Então, assim, esse tipo de ataque muitas vezes acontece sincronizadamente em diversos ATMs. Esse tipo de ataque, Gustavo, ele vai colocar alguma interface, algum tipo de arquivo que vai fazer com que a máquina dê a cuspida. Exatamente. E aí eu não deixo esse bloqueio dinâmico, você evita que esse tipo de executável, binário, sei lá o que ele vai usar, né? Bota uma plaquinha lá que gera algum tipo de file, né? E aí você consegue bloquear essa ação. Isso é interessante. Ele bloqueia esse tipo de ataque. Então, assim, não vai deixar subir em memória um executável do criminoso para que ele consiga fazer o ataque. Isso eu estou dizendo assim, são aplicabilidades 1000, tá? A gente já viu, por exemplo, casos de varejistas e imagens, assim, né? Casos assim, onde a câmera de segurança da loja percebe o atacante chegando num balcão de frente de lojas, distraindo a pessoa que está no caixa, enquanto o outro vem e espeta um dispositivo USB para executar algo, um autorun na máquina de frente de caixa. O rootkitzinho lá que vai... Isso. Então, assim, esse tipo de coisa não deixa subir memória, né, para fazer a execução. Então, se o dispositivo está ali pronto, blindado para isso, a gente consegue evitar esse tipo de ataque, né? E isso, as nossas áreas, né, de segurança, a gente começa a mostrar um valor para as companhias, né, para o board da companhia, que eu não estou falando só em
que o Dácio falou antes de pichar site, eu estou falando de fraude, de prejuízo, né? Fora o que o Dácio comentou antes ali dos ataques de indisponibilidade, que é uma das coisas que nós falamos muito da confiança digital, né? Eu digo muito que as empresas, que as pessoas fazem negócio baseado em confiança. Essa confiança tem que ser estabelecida entre as partes para que o negócio aconteça, né? Sim. E se a tua empresa começa a ter eventos como esses, de indisponibilidade, de ataques, e cada vez mais a gente faz negócio digitalmente, a confiança digital é quebrada. E isso certamente vai refletir, mais cedo ou mais tarde, no resultado de negócios que essa empresa faz. E esse problema, Gustavo, que tu está falando, que ele não é só técnico, mas eu diria que ele é institucional, organizacional, o que ocorre? Nós temos uma cultura de muito medo. Tá? Eu não quero apresentar fragilidade, perfeito? Sim. Porque com medo de perder a confiança, a reputação, coisa e tal. Então, o que eu faço? Eu escondo isso. Eu tenho falado para clientes que isso aí é errado. Ele esconde isso com medo de que isso venha, sei lá, trazer algum dano para ele. E aí ele comete o erro, porque isso aí, mais cedo ou mais tarde, ninguém é bobo. Se tu sabe que teu fornecedor parou 15 dias de poder operar contigo alguma coisa, ele diz, eu tenho um problema de hardware. Problema de hardware tu resolve rápido, troca o hardware, troca a porta, coisa e tal. Agora, um problema de indisponibilidade, como o Dácio falou, tá? E o cara começa a ter exfiltrado o DNS, lá o cara picota o DNS do cara, exfiltra, então não é mais um resgate, é triplo resgate, né? Um para não te denunciar, um para não botar na rede, na DIP, enfim, e outro para de recuperar teu backup, que muitas vezes o cara nem recupera o backup, entendeu? O cara paga lá e não consegue nem recuperar. Então, eu acho que o problema cultural hoje, Gustavo, dentro das empresas no Brasil, é muito grande e isso acaba sendo mais uma vulnerabilidade organizacional que tu acaba tendo, somado às vulnerabilidades tecnológicas de processo, ausência de normativa, enfim. Então, eu acho que o problema de cultura e retreinamento, né, é fundamental para esse cenário como um todo. Né? Sim, sim. Aí, acho que sim, Liliana, tá quase acabando aqui. Fica tranquilo, acho que pode deixar ainda aberto, a gente já encerra. Ela perguntou no chat aqui. Eu acho que daí vem uma questão, Lade, que é aquela também palavrinha tão difícil de traduzir, que é o accountability, né? Como que a gente faz a gestão de riscos cibernéticos e com uma camada de governança, afinal de contas estamos aqui no grupo de governança, riscos e compliance, a ponto desse ownership, que as áreas de negócio assumam a propriedade, até porque com o advento digital, o Gustavo estava falando de confiança digital, a empresa toda está muito empoderada das soluções tecnológicas, isso saiu de dentro das mãos apenas do CIO, já faz bastante tempo, isso foi de antes da pandemia, a pandemia só acelerou isso. E essas decisões, obviamente, elas são decisões funcionais, são decisões de negócio, são decisões de venda, são decisões de user experience, porque, em tese, tem alguém cuidando da segurança da informação, cuidando lá dos firewalls, aquelas coisas assim meio que, né? Só que isso deixou de ser verdade nesse mundo digital, até porque as decisões são tomadas, é contratado um serviço de SaaS não sei aonde, que se integra com não sei o que terceiro, e por aí essas coisas todas estão passando. Então, não é mais proteger o banco de dados, né, antigamente. Então, conseguir ter, daí vai, pegando o que tu disseste, que é não colocar embaixo do tapete as fragilidades, mas apresentá-las como riscos cibernéticos e fatiar esse boi e dar as devidas responsabilidades para que o negócio também queira impulsione. Quando ele estiver lá decidindo quais vão ser as funcionalidades do backlog que o PO, né, o Product Owner, vai priorizar na próxima release, lá da sprint da semana que vem, que ele tenha na lista dele também fragilidades que são de segurança, para que essa mesma squad
priorize e ela queira, porque ela entenda que a responsabilidade daquela área que cuida daquele segmento de negócio, não fique lá um cara dentro da infraestrutura que é responsável por resolver coisas que transcende muito. Ele está cuidando da console do endpoint, do firewall, talvez com sorte do Web Application Firewall, talvez com sorte de algum SIEM um pouco mais avançado. Dessas 36 coisas que a gente listou aqui, com muita sorte ele vai pegar a metade delas, com uma área de segurança muito bem estruturada. A outra metade vai estar passando ou vai estar embaixo de um tapete que às vezes não é nem intencional, porque a responsabilidade está ali, é meio que de todo mundo e não é de ninguém. Então, estabelecer um processo de governança, não só de gestão, tá? Tem que ser de governança, transcende a gestão, tá? Daí, sim, é dar visibilidade, estabelecer o accountability e poder dar um reporte sério para todas as camadas, board, stakeholders, claro, né? De uma visão executiva, não vai ficar abrindo bits e bytes de cada uma das coisas. Não, é importante não só para prevenção contra ransomware, mas para segurança cibernética ou para confiança digital, como o Gustavo falou, de uma forma geral. Mas, pessoal, são 7h30, acho que avançamos bastante. Muito obrigado aos que ficaram conosco até esse horário. Como não teve mais perguntas aqui pelo chat, eu estou assumindo que é isso, né? E eu só tenho a agradecer muito a todos aí pela presença e participação. Vlad, mais uma vez, obrigado aí pelas tuas... É isso. E já me deu até uma ideia, me surgiu aqui, já vou abrir ela agora. Né? Quem sabe a gente faz a versão 2 dessa apresentação aí, ano que vem, hein? Vamos estressar mais o assunto aí, porque, olha, se deixar, nós vamos até meia-noite conversando isso aí, hein? Porque, olha, o assunto é muito bacana. Eu quero também... Inclusive... o material dessa apresentação, eu disponibilizei o link para quem quiser fazer o download, está aqui no chat. Excelente. Eu também quero aproveitar o espaço aqui e agradecer a todo o público, o espectador aqui, né, que participou e peço desculpa qualquer coisa aí, que eu tomei a sessão de perguntas, mas como não estava aparecendo, eu comecei a falar. E agradecer a Scuna aí, na tua pessoa, né, do Gustavo aí, que abrilhantaram o nosso evento, tá? Com esse tema que é de extrema importância e a gente tem visto aí no mercado cada vez mais. Em relação ao que você falou, Dácio, está começando um movimento um pouco mais forte devido aos últimos acontecimentos, da preocupação da área de governança, agora de governança corporativa, ou diga-se, conselho fiscal e conselho de administração, tá? Com empresas de capital aberto, porque elas têm uma obrigatoriedade, lá fora isso já é padrão, aqui no Brasil está se consolidando, uma obrigatoriedade de reportar tais incidentes, né? Ainda de uma forma branda, né? Não tão detalhada, mas eles estão tendo essa obrigatoriedade e isso vai começar a mudar a visão do mercado, porque esses caras vão começar, esse topo da pirâmide é quem vai começar a pressionar a base da pirâmide para entrar nesse estado mais de conformidade. Né? Agradeço aí, então. Comitês de auditoria e gestão de riscos, os comitês fiscais, isso, todos os comitês. A gente já tem tem na pauta, visto... cyber já não é de agora, né? Mas agora vocês já devem ter visto isso, eu tenho visto bastante contrato sendo modificado, com adenos, contrato reescrito, onde medidas técnicas e administrativas devem ser apresentadas em contrato e comprovadas por auditoria. Então, cada vez mais o cerco vai se apertar nesse segmento. Eu vejo isso como a ISO era 9000 no passado, né? Vai começar a se criar uma comunidade de negócio dos que são trust e dos que não são trust, né? Dos confiáveis ou não confiáveis. Então, como sempre digo, pedrinha jogada lá. Aqui, ó, vou explicar, já que o Gustavo explicou uma analogia minha, eu vou explicar a analogia dele. Ele fala isso também. A pedrinha caiu no centro, lá nas Big Corporation Enterprises, que era a pedrinha do compliance, nesse caso, compliance de segurança da informação. Caiu no meio das multinacionais. E daí elas começaram, né, aquela ondinha do lago, ela vai indo. Hoje está chegando na borda, tá? A gente tem alguns clientes, eu falei que a gente tem clientes muito grandes, multinacionais, a gente também tem clientes startups, a gente tem clientes que são empresas bem nichadas, tá?
e elas têm recebido uma pressão de conformidade com aqueles questionários de dezenas ou centenas de questões que até dá pena, né? E daí quem tem ajudado a fazer esse trabalho somos nós, meio como um as a service, porque a ondinha chegou na margem, está chegando nas bordas do lago, que é a onda do compliance de segurança cibernética, de riscos digitais, de LGPD, de tudo isso somado. Ótima analogia do Gustavo aí, parabéns, é bem isso mesmo, né? Então, começou assim... Os filtros das áreas de suprimento das grandes multinacionais, quando vão contratar essas empresas, uma das coisas hoje em dia é segurança da informação, e aí as empresas deixam de fazer negócio porque elas não estão preparadas para atender grandes empresas que já estão demandando isso. Sim, exatamente. E a gente tem visto isso com mais frequência, né? Muito antes do que se pensava. Legal, e esse mercado de startups aí que a gente tem visto aplicações novas surgindo a cada momento, as grandes empresas começam a enxergar com bons olhos essas aplicações, elas estão mais abertas a isso. Sim. Só que elas seguem tendo os processos de governança delas. E aí o usuário final dentro da companhia, da grande companhia, diz, putz, isso aqui serve muito bem para mim, encaixa perfeito. Daí diz assim, agora foi o seguinte, conversa lá com suprimentos para fazer teu cadastro para a gente fechar o negócio. E ele não passa. Ele fica parado lá, ele não sai do lugar. E esse é outro problema, de fazer negócio. Gustavo, esse problema que você comentou aí, esse é um tipo de vulnerabilidade muito grande que tem aí, né? Porque a nova fronteira, o novo perímetro são as APIs, né? As APIs que são utilizadas para fazer os apps das startups e outros para jogar aplicações de negócio. E aí você tem lá o dilema DevOps versus DevSecOps, que não se dão bem. A gente sabe disso, né? A gente tem relato disso. E aí, o que é? O DevOps acha que o DevSecOps é tranqueira, curva de rio, e o outro acha que é problema. Então, isso também é um problema para a startup, por quê? Porque dessas aplicações delas, elas utilizam uma massa de dados muito grande, e a área de compliance está de olho nisso. Isso também vai começar a segmentar o mercado de startup, né? Aí mudar para um novo mundo, um mundo de mais trust, mais digital trust, porque senão... Perceba, Vlad, que hoje nós não falamos absolutamente nada aqui de camada de aplicação, de segurança, de DevSecOps, de estratégia de inspeção de código, de segurança de APIs, pelo simples fato de que, como o nosso objetivo hoje era falar sobre o ransomware, e o ransomware acontece na camada de operações e infraestrutura, todo esse outro lado gigante de segurança multiplicaria essa apresentação aqui 3, 4 vezes a mais. Nós fizemos um filtro com muito cuidado para falar sobre questões que tenham relação direta com o assunto ransomware. Se a gente começar a abordar questão de segurança de APIs, por exemplo, nossa, é um assunto loucura, infinito. É loucura. Mas é fantástico, é uma obra de arte. Fica encantado de ver. Né? Beleza, senhores. Agradeço. Quem sabe nós não vamos falar isso mais adiante aí, né? Então tá, senhores. Obrigado mais uma vez aí, tá? Ao público todo que esteve conosco até agora. Passamos do horário, mas infelizmente, o tema é extremamente instigante. Se deixar, a gente vai longe aí. Tá? Agradeço em nome da Sucesso e do GU e da Escuna aí, participação de todos. Obrigado, especialmente aos que ficaram até o último minuto aqui, Marcelo, Carlos, Luciana, Cássio, Juliana, tem um que está escondido aqui, o Marcelo também, e Liliana, por nos dar todo esse suporte aí. Valeu mesmo. Boa noite a todos, uma excelente semana. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.